Olá! Vamos mergulhar juntos no momento muito, mas muito poderoso da história antiga, direto do livro de Deuteronômio. Imagina só a cena: uma nação inteira, uma nova geração, está ali bem na beira de entrar na Terra Prometida. O destino está logo à frente. Mas eles enfrentam desafios enormes, por fora e por dentro. E para completar, o líder icônico deles, Moisés, está se preparando para sair de cena. É nesse ponto de virada que a gente vai entrar. Então, a primeira coisa que Moisés faz é lembrar essa nova geração de como eles devem encarar o primeiro desafio, o medo. E não era um medo qualquer, era o medo dos gigantes que viviam naquela terra. Para isso, ele reconta a vitória sobre o rei Og. E olha, Og não era um inimigo comum, ele era o último dos Refaíns, uma antiga raça de gigantes. Ele era, literalmente, a representação física de uma barreira que parecia impossível de superar. E aqui a coisa fica impressionante. A gente não está falando de um obstáculo qualquer. Pensa só, a cama de Og, feita de ferro, tinha mais de 4 metros de comprimento. 4 metros! É um detalhe que o texto faz questão de colocar para a gente ter uma dimensão exata do tamanho desse cara. E, claro, do tamanho da vitória que veio depois. E essa história toda ilustra de forma brilhante a lição central, né? Apesar do tamanho assustador do inimigo, a vitória já estava garantida. Por quê? Porque era Deus quem estava lutando por eles. Fica claro que nenhum obstáculo é grande demais quando se tem uma promessa divina. Bom, superado o inimigo externo, Moisés agora aborda um outro tipo de desafio. Um desafio interno, a crise de liderança. E para fazer isso, ele usa a própria história. Uma história bem dolorosa, por sinal. Moisés conta para o povo sobre o seu apelo a Deus pedindo para entrar na Terra Prometida. E a resposta de Deus foi um não firme, imutável. Um basta. É um momento de uma vulnerabilidade humana profunda desse líder tão grandioso. Então, percebe o que está acontecendo aqui? Esse não estabelece uma transição teológica fundamental. Pensa assim, Moisés, que representa a lei, ele consegue levar o povo até a fronteira da promessa. Mas é Josué, que representa um novo começo, quem vai conduzi-los para dentro da herança. E o mais incrível é que o nome de Josué em hebraico, Yeshua, é o mesmo nome de Jesus. Ok, com os desafios externos e de liderança resolvidos, Moisés se volta para o que ele considera o maior perigo de todos, a ameaça mais perigosa. E ele lança essa pergunta, que não é sobre exércitos, reis ou economia, é sobre algo que acontece bem no coração do povo. A resposta? Amnésia espiritual. O risco de simplesmente esquecer o que Deus já fez por eles. E pior ainda, esquecer quem Deus realmente é. Esse é o verdadeiro perigo. Para combater esse esquecimento, ele os leva de volta no tempo, para a memória fundamental da nação, lá no Monte Sinai. Uma cena de fogo, nuvens, escuridão, mas ele destaca o detalhe mais importante de todos. Quando Deus se revelou, eles ouviram o som de palavras, mas não viram forma alguma. Havia somente uma voz. E é exatamente essa memória, essa lembrança crucial, que apresenta a solução para o perigo do esquecimento. É preciso entender a própria natureza do Deus a quem eles servem. A base de todo relacionamento com esse Deus está na palavra Shema. É um verbo hebraico que não significa só ouvir com os ouvidos, sabe? Significa escutar com atenção, com a intenção clara de obedecer. É uma escuta ativa, que gera ação. E isso cria um contraste gritante. Os ídolos dos outros povos são vistos, mas são mudos. São objetos para serem controlados por mãos humanas. Já o Deus da aliança, ele é invisível, mas ele fala. Ele se comunica através da sua palavra. E isso exige fé, confiança e, claro, escuta. É por isso que, como Deus não tem uma forma física fixa, fazer qualquer tipo de imagem para representá-lo é estritamente proibido, seja de humanos, de animais ou até mesmo dos astros. Por quê? Porque isso corrompe totalmente a ideia de quem ele é. Tenta reduzir o infinito a algo que a gente pode ver e controlar. É exatamente por isso que o texto usa uma linguagem tão forte, sabe? Fala de Deus como um fogo consumidor, um Deus zeloso. Mas calma, não é para pensar naquele ciúme mesquinho, de insegurança. Não, é o zelo de proteção, um amor de aliança. Pensa no amor de um marido que exige devoção exclusiva, porque ele sabe que os outros deuses são como amantes abusivos, eles só levam à destruição. Então, a grande lição que fica é esta: a sobrevivência e o futuro deles na nova terra
não dependiam da força do exército, mas sim de construir uma fé baseada em duas coisas: lembrar dos grandes feitos de Deus e escutar ativamente a sua palavra. E claro, esse aviso tão antigo nos força a fazer uma pergunta bem moderna e, vamos combinar, um pouco desconfortável. Quais são os nossos ídolos invisíveis hoje em dia? O que compete pela nossa devoção máxima? Será que é o sucesso, a aprovação dos outros, a segurança financeira? Coisas que, no fundo, a gente sabe que não são Deus.